Olá, aluno Cuca, pronto para mais um projeto de sucesso do Cuca Cursos e Concursos? É lógico, nós somos apaixonados pela educação e hoje iniciamos uma série de simulados comentados por professores bem treinados para garantir a sua aprovação. E detalhe, você não paga nada por isso. Esses simulados estarão disponíveis para vocês acompanharem, né? Todos com material. Haverá um link na descrição do curso. Você clica lá, baixa o material. E nós vamos começar com as matérias básicas. Olha, as específicas estão fora desse projeto, porque nós queremos alcançar o maior número de alunos possíveis. Então, lógico que a língua portuguesa está presente em todas as provas, certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar textos, questões gramaticais. E você vai aprender muito mais rápido. Você pode assistir a esse vídeo quantas vezes você quiser para complementar o seu assunto ou o seu estudo que você tem conosco. E mesmo que você não seja aluno nosso, você já fica conhecendo o nosso trabalho, a seriedade que é. Tá bom? Então, não podemos demorar muito, porque aqui é ação, nada de enrolação. Olha a diferença, né? É ação, sem enrolação. Então, de olho na tela. Nós vamos começar com o texto e o assunto básico hoje é flexão nominal. Mas eu quero trabalhar um texto antes com vocês. Preste atenção. Nós temos o primeiro texto que você vai ter que ler de ponta a ponta, sem interrupção, para que você possa fazer a interpretação. Nada de riscar. Por favor, quando você estiver lendo um texto, não risque. Tá? O texto não foi feito para ser riscado, o texto foi feito para ser lido. Aí na segunda leitura, aí sim, você pode fazer o seu sublinhamento e tudo. Então vamos ler esse texto de ponta a ponta e nós vamos ver que texto é esse. Se é um texto narrativo, descritivo, dissertativo, informativo ou injuntivo. Vamos lá? As condições de bem-estar e de comodidade nos grandes centros urbanos são reconhecidamente precárias, por causa, sobretudo, da densa concentração de habitantes num espaço que não foi planejado para alojá-los. Com isso, praticamente todos os polos das estruturas urbanas ficam afetados. O trânsito é lento, os transportes coletivos insuficientes, os estabelecimentos de prestação de serviços ineficazes. Um exemplo disso é São Paulo, às 7 da noite. O trânsito caminha lento e nervoso. Nas ruas, pedestres apressados se atropelam. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam, bebem em volta das mesas. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. De repente, uma escuridão total cai sobre todos com uma espessa lona opaca de um grande circo. Os veículos acendem os faróis altos insuficientes para substituir a iluminação anterior. Em pouco tempo, as ruas ficam desertas, o medo paira no ar. Volta para cima. Vamos lá, do início do texto. Que tipo de texto você acabou de ler? Olha, aqui você tem um texto misto, tá? Ele é um texto dissertativo, mas apresenta uma característica muito especial que é a descrição, tá? Mas se você prestar atenção, ele é um texto dissertativo logo pela introdução, pela sua estrutura. As condições de bem-estar e de comodidade nos grandes centros urbanos são reconhecidamente precárias. Quem te disse isso? Aí eu ainda digo por quê. Porque há densa concentração de habitantes num espaço que não foi planejado para alojar esses habitantes, ou alojá-los. Um pronome que substitui o nome, né? Ou seja, os habitantes. Tá vendo só? Então, quem te disse isso? Né? Um espaço que não foi planejado. Quem falou que não foi planejado para alojá-los? O que está acontecendo aí? Então, começa uma discussão. Você tem um texto dissertativo. Aí, com isso, olha só, isso, não se esqueçam, tá, senhores? É um anafórico. Que palavrão é esse, Edson, anafórico? Anafórico é uma palavra que você vai utilizar para evitar a repetição de palavras que foram citadas anteriormente. Então, olha aí, com isso, o que eu tenho aqui? Isso se refere a quê? A essa densa concentração de habitantes num espaço que não foi planejado, tá? Praticamente todos os polos das estruturas urbanas ficam afetados. Por quê? Porque eles não foram planejados. Então, tá vendo? Com isso está puxando, evitando aí a repetição vocabular. O trânsito é lento. Sim, desculpa, volta aí. Praticamente todos os polos das estruturas urbanas ficam afetados. Dois pontos. O que esses 2 pontos introduz? Uma explicação. Olha só que bacana. Evitando aquelas vulgaridades, né, de, por exemplo, citando. Não precisa isso. Basta você colocar 2 pontos. E aí, olha só. Todos os polos das estruturas urbanas ficam afetados. Por quê? Explica por que acontece isso.
Aí o trânsito fica lento, os transportes coletivos são insuficientes, os estabelecimentos de prestação de serviços ineficazes. Justifiquei. Um exemplo disso o quê? De tudo isso que eu falei. De todo esse problema. É São Paulo. Olha aí. Que problema, Edson? Dessas estruturas, desses polos, do trânsito, do transporte, tudo isso. É São Paulo às 7 da noite. O trânsito caminha lento e nervoso. Nas ruas, pedestres apressados se atropelam. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam e bebem em volta das mesas. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. De repente, uma escuridão total cai sobre todos, como uma espessa lona opaca de um grande circo. Os veículos acendem faróis altos, insuficientes, para substituir a iluminação anterior. Em pouco tempo, as ruas ficam desertas, o medo paira no ar. Um belo texto, certo? Vamos ver o que ele quer dizer para nós. Vamos ver as questões. Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que o texto é predominantemente... Aqui nós temos uma questão de tipologia textual. A tipologia textual, ela ocorre por duas características básicas. A primeira delas é a estrutura e a segunda o objetivo. Então, esse texto é injuntivo. Edson, o que é um texto injuntivo? É um texto, senhores, que é montado no imperativo. O texto injuntivo, ele é montado a partir do imperativo. E esse texto, ele é indicado para publicidade, propaganda, receita de bolo, receita médica, manual de instrução. Olha aí, publicidade e propaganda. Compre, compre, compre batom. Ou então receita de bolo, né? Bata os ovos com trigo. Eu nunca fiz bolo, tá, gente? Mas vou lá. Bata os ovos com trigo, mexa tudo, leve ao forno, asse. Pronto. Então, letra A. Injuntivo, pois apresenta inicialmente um argumento. Epa! Se ele é injuntivo, ele não pode apresentar argumento, né, senhores? O texto injuntivo ele foi feito para convencer alguém, né? Olha aí. Leia amanhã em a crítica. Faça, Caroline. Baseado no consenso e máximas aceitas como verdadeiras. Não, senhor. Tá? Ele misturou aí o injuntivo com o dissertativo, né? Letra B, narrativo, uma vez que busca fazer um relato a respeito da vida da grande capital São Paulo. Olha, relatos não, né? Narrativo, ele conta uma história. E eu não estou contando história aí porque não há ordem cronológica aí. Não há ordem cronológica. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. De repente, uma escuridão total cai sobre todos como uma espessa lona branca do circo. Os veículos acendem os faróis altos, insuficientes para substituir a iluminação anterior. Se eu quiser trocar essa ordem, eu troco, olha aí. Os veículos acendem os faróis altos insuficientes para substituir a iluminação anterior. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. Tá vendo? Então, não é uma narração. Porque a narração ela está em ordem cronológica, então não pode acontecer isso. Letra C é dissertativa, pois expõe ideias gerais seguidas da apresentação de argumentos que as comprovam. Pode marcar a letra C. Se você prestar bem atenção, olha aí. Os veículos acendem os faróis altos insuficientes para substituir a iluminação anterior. Tá? Então, pode marcar a letra C. É um texto preditivo. O que é preditivo? A mesma coisa que injuntivo, tá? Pois ele é desenvolvido a partir ou para permitir que o leitor preveja sobre o que tratará o texto. E descritivo, pois recria um ambiente, ou seja, um espaço apresentando as suas características. Tudo bem, ele tem isso, mas a ideia principal do autor é apresentar uma ideia. Aí, para facilitar a vida de vocês, o que o tio Edson fez? Mostra aí, diretora, colocou o gabarito, né? Vamos lá, diretora, mostra o gabarito. Olha, todo comentadinho para você não ter problemas. Só esse, os outros não, tá? Então, vamos lá. Próxima coluna. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre flexão nominal, tá? Volta para mim, diretora, por favor. A flexão nominal, senhores, é um assunto muito interessante para todos nós. E ele não tem lógica. Então, assim, Edson, né? As pessoas inventam regras, mas chegar a um ponto é um pouco complicado. Se você tem duas classes bem interessantes na língua portuguesa, né? Olha só, que são as classes básicas. Essas classes se chamam nome e verbo. Eu não vivo sem isso, tá, gente? O nome é o substantivo, pois o substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Então, por que elas são chamadas de básicas? Porque eu não vivo sem elas.
A todo momento eu preciso do verbo e do nome, do verbo e do nome. E aqui está toda a essência da língua portuguesa. Concordância nominal, concordância verbal. Regência verbal, regência nominal. Relação sujeito-predicado. Relação verbo transitivo com os seus respectivos objetos, direto ou indireto. E eu podia ficar aqui a noite toda, porque a base da língua portuguesa é, olha aí, a base é o verbo e o nome. Porém, né, hoje nós vamos trabalhar apenas uma de suas flexões. O que é flexão? Como você escreve a palavra dentro de um texto. Então eu tenho a flexão nominal e a flexão verbal. O problema da flexão nominal e da flexão verbal é que poucas pessoas estudam porque muitos professores não querem ter trabalho, né? Aí o que eles fazem? Passam rapidamente, aí o aluno acaba enfrentando dificuldades na concordância nominal e na concordância verbal. Aí começa a decorar regras. 25 regras de concordância verbal, 23 regras de concordância nominal. Já pensou? É como se de repente eu dissesse para você que isso é a tabuada da matemática. Muitas vezes você sabe a fórmula, você sabe como resolver a questão, mas erra, comete um pequeno deslize. E esse deslize, muitas vezes, é na conta, na operação matemática, ou seja, na tabuada. O que a flexão nominal fala? Vamos até tirar aqui a verbal, né, para a gente ficar só com a nominal. O que a flexão nominal mostra para nós? Que esse nome, ele flexiona, ou seja, eu vou escrever no meu texto, e ele vai flexionar em gênero, número e grau. Porém, hoje, né, eu fico muito triste quando eu vejo assim, algumas apostilas mostrando flexão nominal de forma errada. Porque para muitos textos, muitas apostilas, a flexão nominal é só gênero, masculino, feminino, número singular, plural, e grau aumentativo e diminutivo. Gente, eu já vi assim, coisas horrorosas em relação a isso. Como assim, Edson? Uma vez eu peguei uma apostila, né, que eu chorei, porque a apostila ela tinha uma folha. Gente, não era uma página, tá? Não era uma página, era uma folha, frente e verso, de masculinos e femininos. Havia femininos lá que eu com certeza jamais usaria, como o feminino de sultão, o feminino de sultão, sultana, pardal, pardaloca. Eu não sei nem o que é um pardal, gente. Eu nunca vi um pardal. Eu sei só que não dá dinheiro, porque se tivesse eu tinha uma criação de pardal. Agora, vou querer saber se o feminino de pardal é pardaloca? Ora, faça o favor. Não. Para nós de concurso público, gênero é saber quando a palavra flexiona no masculino e quando a palavra flexiona no feminino. Caso contrário, nós vamos começar a cometer falhas. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes as pessoas estão conversando, né, sobre questões sociais, elas começam a dizer: ah, eu tenho muita dó daquela criança, né? Aí eu olho para a pessoa e digo: eu também, eu tenho muito dó de você. Porque dó não é uma palavra feminina, então você não tem muita dó. Ah, tenho tanta dó. Você não pode dizer isso, porque dó é um sentimento, é uma palavra masculina. Então eu tenho muito dó de crianças carentes. É assim que você vai falar. Uma outra palavra também que eu acho muito engraçado, quando há algum acidente com um bebê do sexo feminino, a mídia fica logo, né? Ah, a bebê vai sobreviver. A bebê sofreu um acidente. A bebê foi internada. A bebê passa bem. Olha, se eu fosse esse bebê, eu processava você por assédio, né? Que horror! Bebê não é uma palavra feminina para ser a bebê. Não, bebê é uma palavra que concorda exclusivamente no masculino. Então você tem que dizer o bebê. Então eu digo que você, Maria, é meu bebê. Tá? Lúcia, você é meu bebê. É assim que nós vamos proceder. Tá? Então há muitas palavras que possuem uma flexão de gênero, tá, masculina e muitas que possuem uma flexão de gênero feminino. E às vezes quando você troca o gênero, troca até a semântica da palavra. Vou dar um exemplo para vocês. Olha essa palavra aqui. Essa palavra é masculina ou feminina? Não sei. Agora, se eu disser o rádio, é o aparelho. E se eu disser a rádio, é a estação. É igual essa palavra aqui, olha, cabeça, né? O que é o cabeça? O líder. A cabeça, parte do corpo. Então você tem que ter cuidado que troca de gênero dá troca de semântica. Tá bom? Vamos ver um texto aqui do Veríssimo que eu acho fantástico, que ilustra muito bem a nossa aula de hoje. De olho na tela. O texto se chama Sexa. Pai,
Como é o feminino de sexo? O quê? O feminino de sexo? Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? Quer dizer, não. Existem dois sexos, masculino e feminino. E qual é o feminino de sexo? Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disse que só tem sexo masculino e feminino? O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. O sexo masculino, o sexo feminino. Não deveria ser a sexa? Não. Por que não? Por que não? Desculpa. Por que não? Sexo é sempre masculino. O sexo da mulher é masculino? Não. O sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo mesmo, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Quer dizer, olha aqui. Tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Então, como é o feminino de sexo? É igual ao masculino, mas não são diferentes. Não. São. Mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Mas então não muda o sexo, é sempre masculino? A palavra é masculina? Não. A palavra é feminino. Se fosse masculina, seria o palavra. Chega! Vai brincar, vai. O garoto entra e a mãe. Desculpa, o garoto sai e a mãe entra. O pai comenta: temos que ficar de olho nesse guri. Por quê? Ele só pensa em gramática. Então vocês estão vendo? O texto ilustra muito bem a nossa proposta de hoje, né? Saber se a palavra é masculina ou feminina. Baseada nisso, eu trouxe alguns exercícios para vocês. Só vou apagar aqui o quadro para colocar o gabarito para vocês, tá? Porque eu não coloquei o gabarito aí, que é para você bater a cabeça também quando estiver estudando, né? Então nós temos a questão 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos lá? Assinale a alternativa em que todas as palavras pertencem ao gênero masculino. Vamos lá. Letra A. Sistema Guaraná, res, anátema. B. Dilema, perdiz, tribo e axioma. Letra C. Eclipse, telefonema, dó e aroma. Letra D. Estratagema, bilis, omoplata, gengibre. E na letra E. Dinamite, agiota, trema e cal. Todas as palavras são masculinas. Então vamos lá? Letra A, sistema, o sistema. Masculino, acho que eu vou colocar aqui. Aí vai ficar melhor. O. Não, só vai ficar muito... Não, não. Mas como a aula é gravada, você pode voltar, né? Então, sistema, o sistema. Guaraná, o Guaraná. Res, a res. O que é res? Um quadrúpede destinado à alimentação. E anátema, o anátema. Anátema é um processo jurídico, tá? Religioso, por sinal. Dilema. Então, olha, eu quero todas. E res é feminino. Dilema, o dilema. Perdiz, a perdiz. O masculino de perdiz é perdigão, que é uma ave, tá? Perdigão é masculino, perdiz é feminino. Até a diretora ficou surpresa agora, né? Tá vendo, diretor, como a gente consegue aprender, né? De uma forma bem legal? Muito bem. Tribo, a tribo. X já foi, então, a letra B, né? E axioma, o que é axioma? Verdade. Então, eu digo o axioma. Letra C, eclipse, o eclipse. Telefonema, o telefonema. Dó, o dó. Não vai me dizer a dó, hein? É o dó. Edson, mas e se for nota musical dó? Ela teria que estar com letra maiúscula. Dó. O dó. E aroma, o aroma. Então, a primeira, letra C de cavalo. Letra D, estratagema, ou estratagema, estratégia, né? Letra bilis, a bilis, omoplata. Cuidado, hein? Olha a surpresa, a omoplata. E gengibre, ou gengibre. Aí nós temos a letra E, dinamite, a dinamite. Agiota, comum de dois gêneros, pode ser o agiota, a agiota. Trema, o trema. E cal é a cal. Não vai me dizer o cal, que o cal não pinta, ele mancha. É a cal. Então, número 1, letra C. Vamos lá. Tá vendo só a conflexão nominal é interessante, né? E olha que eu só vou falar do gênero, hein? Falta o número e o grau. 2. Em todas as palavras, os substantivos são comuns de dois gêneros.
O que é comum de dois gêneros? É quando o substantivo ele é comum para as duas palavras e o que vai determinar é o artigo o a. Vou dar um exemplo para vocês. Estudante. Eu digo o estudante, a estudante. Tá bom? Então, isso é comum de dois gêneros. A palavra serve para os dois. Porque também existe o sobrecomum, que só pode ser usado em um gênero. Ele não reconhece o gênero do ser. Ele só faz a concordância. Como é o caso de carrasco. Eu não posso dizer o carrasco, a carrasca. Carrasco é uma palavra masculina. Então, ela será usada tanto para o homem quanto para a mulher. Tá bom? Então, vamos lá? De olho na tela. Eu quero o comum de dois gêneros. Artista, ó, todas as alternativas, os substantivos são comuns de dois gêneros, exceto artista, ou artista, a artista. Colega, ou colega, a colega. Estudante, ou estudante, a estudante. Amante, ou amante, a amante. Na letra A, todas são comuns de dois gêneros. Letra B, jornalista, ou jornalista, a jornalista. Pianista, ou pianista, a pianista. Cliente, o cliente, a cliente. Marte, o Marte, a Marte. Na letra B, todas são comuns de dois gêneros. Letra C, cônjuge, o cônjuge, a cônjuge. Não, a cônjuge não existe. É só o cônjuge, sobrecomum. Testemunha ou testemunha, opa, ficou feio, né? Não, é só a testemunha. Então, olha aí, eu tenho o cônjuge, a testemunha. O pessoa, a pessoa, que horror, né? Não, é a pessoa, sobrecomum. E o criança não deu certo, é a criança. Então, vamos repetir a letra C? O cônjuge, a testemunha, a pessoa, a criança. Elas não são comuns de dois gêneros, elas são sobrecomuns. Letra C. Letra D. O jovem, a jovem, comum de dois gêneros. O cientista, a cientista. O acrobata, a acrobata. E o agente, a agente. Na letra E, consorte. O que é consorte? Esposo, tá? O consorte, a consorte. O intérprete, a intérprete. O lojista, a lojista, o patriota, a patriota. Então, na letra E, todas também são comuns de dois gêneros. Número 2, letra C. Uma coincidência, C. Vamos lá. Né? Olha aí, número 2, letra C. Vamos para 3? Na número 3, nós temos algo bem interessante, que é essa troca de gêneros, né? Vamos lá. Assinale a opção que contém um substantivo... Ah, não, desculpa. Olha, eu já estava lendo a 4. Parece até que eu tô com pressa, né? Número 3. Os substantivos, ao mudarem de gênero, mudam de significado, exceto o cabeça, a cabeça. O que é o cabeça? O líder. A cabeça, parte do corpo humano. Capital. O que é o capital? Dinheiro. A capital, Estado. O rádio, aparelho. A rádio, emissora. O moral, o ânimo. Existe uma mania de errar essa palavra, né? As pessoas dizem, como é que está a tua moral hoje? Não, é como é que está o teu moral. O moral, o ânimo. O que é a moral? A moral é a conduta ou a conclusão da história. Às vezes as pessoas perguntam, Edson, como é que está a tua moral hoje? Eu digo, não sei, ainda não acabou a história. Que aí eu não posso dar conclusão, né? Lotação, o lotação, a lotação. O que é o lotação? O veículo. A lotação, a capacidade da sala. Muitas vezes eu vou ao centro, né? Aí as pessoas, senhor, a lotação já passou? Eu digo, não. Né? Não passou nem passará, porque não é a lotação que vai passar. O que vai passar é o lotação. Né? Muito bem. Aí eu tenho o lente, a lente. Olha só, o que é o lente? Olha aqui, ó. O lente, o professor. E a lente, o objeto de vidro. O alfaiate, a alfaiate. Não, não muda, senhores. Letra D de doido. O que é o coma? O coma é um estado de letargia ou um estado vegetativo, né? E a coma, a cabeleira, que por sinal não tenho, né? Não sei porque eu passei a mão na minha cabeça, não tenho. A coma é a cabeleira. O nascente, o nascituro, aquele que nasce. A nascente, a origem do rio. O guia, né? Aquele que guia. E a guia é o documento, tá bom? Então, vamos lá. Número 3, ficou o quê? Letra D. 3, letra D. Aqui está, tá bom?
Isso, olha, gostei. A minha diretora aí, né? Tá botando quente, né? Vamos de A4, né? Assinale a opção que contém um substantivo do gênero feminino. Vamos ver? Anátema ou anátema. Telefonema ou telefonema. Teorema ou teorema. Trema ou trema. Na letra A, todas são masculinas. Letra B, edema ou edema. Ágape ou ágape. O que é ágape? Gratuidade. Caudal ou caudal, o nobre. Champanha. Ih, muita gente erra essa palavra, não é? Pensa que champanhe é feminino. Não é. Champanha é uma palavra masculina, ou vinho. Então, na letra B, todas são masculinas. Letra C, eclipse ou eclipse. Lança-perfume ou lança-perfume. Dinamite, a dinamite. Vamos marcar a letra C. Então, número 4, letra C. Tá? E temos que continuar. Olha. Gente, o pessoal do Cuca é muito 10, né? Vamos lá, mas tem a continuação. Isso. Tá? Aí eu tenho. Ah, sabe por quê? Porque deu 4? Porque a número 4, na realidade, não está com o número. Quer ver? Olha aí. Né? Então, a 4 vai ser a 5, olha, tá, gente? Cuidado aí, tá bom? Então, eu tenho aí. Ah, sim, cuidado que essa daí é perigosa. Olha só, letra D. O alvará, guaraná ou guaraná, plasma ou plasma e proclama ou proclama. Mas, Edson, na letra E, eu tenho o pianista, a pianista. O catequista, a catequista. E boneco, eu tenho um boneco. Mas não é isso que o exercício quer. Vamos voltar para o enunciado, filha? Olha aí. Assinale a opção que contém um substantivo do gênero feminino. O pianista, mas eu tenho a pianista. Boneca é feminino, mas eu tenho o boneco. E eu quero uma palavra que concorde só no masculino que seja usado para os dois. Cuidado para não confundir as respostas. Tá? Dinamite é uma palavra que só pode ser usada no feminino, é a dinamite. Agora, pianista eu posso usar tanto no masculino quanto no feminino. Catequista eu posso usar tanto no masculino quanto no feminino. E ele quer uma palavra que concorde só no feminino. Cuidado, hein? Ótimo. Próxima. Assinale a opção em que um dos substantivos é do gênero masculino. Olha, aqui já é o contrário. No anterior, todas eram femininas. Aqui é masculina. Todas são femininas e uma é masculina. Vamos lá, diretora, só sabe fazer omelete? Não, diretora. Ai, meu Deus. Então a senhora diz que é o omelete ou a omelete? Ah, meu Deus, ela não sabe fazer mesmo omelete. Gente, omelete é a omelete, tá? Se você fizer o omelete, vai estar estragado. É a omelete, a fritada. Aluvião, o que é aluvião? Uma ferramenta. Então é a aluvião, que a gente usa para cavar, né? A análise, então na letra A, todas são femininas. Cal, a cal, não vai dizer o cal, que o cal ele não pinta, ele mancha. A cal, a derme e o champanha. Número 5, letra B de bola. Tá? E na letra C, ênfase, alface, cataplasma, que é uma pasta medicamentosa, comichão, que é a coceira, aguardente, bacanal, as festas para o deus Baco, a libido, instinto sexual feminino, sentinela e hélice, todas são femininas. Cuidado com a palavra sentinela, né? Porque existe um filme e um livro chamado O Sentinela, mas é errado, é a sentinela. Muito bem, volta para mim, diretora. Olha o que nós fizemos hoje, gente. Uma aula bem rápida, bem simples, de flexão nominal. Olha só, e você aí de fora, junte-se a nós, tá? Venha para o Cuca, seja Cuca. Aqui a aprovação está garantida, hein? Por que, Edson? Porque nós somos apaixonados pela educação. Se você gostou, dá um likezinho lá, compartilha com os amigos, porque a gente quer a sua aprovação. Sucesso e até a próxima. Obrigado pela sua participação. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos e lhe recomendará mais conteúdos. Inscreva-se em nosso canal clicando nesse botão vermelho logo abaixo e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas aulas. Cuca Cursos e Concursos. Somos apaixonados pela educação.